Meus queridos irmãos, gostaria de começar com a segunda leitura da missa de hoje. Um trecho da carta de São Paulo a Timóteo. Está expresso aí, num versículo, aquilo que é a vontade de Deus ao ser humano. Deus deseja, segundo o apóstolo Paulo, que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Ou seja, conhecer a Cristo, que é a verdade que nos liberta e que nos dá vida nova. O desejo de Deus não é condenar o ser humano. O desejo de Deus é salvá-lo. Deus anseia por isso. Ele morre por conta disso também. É um amor derramado, um amor extremo que vai até o fim. Por isso é bom a gente se lembrar sempre disso. O que Deus deseja? Que eu seja salvo, que eu busque a verdade, que eu busque o Senhor Jesus, como Paulo nos lembra, aí, viver uma vida serena, tranquila, com piedade, com dignidade, transformando a lei de Deus, como escutamos na oração da coleta de hoje, num amor a Ele e ao nosso próximo. Viver de acordo com o Evangelho, de acordo com a palavra de Deus. É quando a palavra de Deus começa a nos incomodar, de tal maneira que a gente não mais compactua com a vida de antes. A gente tem um desejo de viver a vida nova, a vida em Deus. Porque cada vez mais que a gente se aproxima desta verdade, surge no nosso coração esse sentimento. Eu quero viver diferente. Não quero viver como todo mundo vive e de acordo como este mundo vive. Mas eu quero viver de acordo com aquilo que é a vontade de Deus. É a vontade de Deus que tem que prevalecer no meu coração. E aí surge também um desejo de salvação. Eu começo a pensar naquelas realidades futuras, começo a pensar no céu, eu vou desejando me salvar, eu vou entendendo, Deus deseja isso à minha vida, que eu seja salvo, que eu busque a verdade, para que esta verdade me liberte de todas as amarras, de todas as correntes, vivendo esta vida de oração, me tornando um homem, uma mulher orante, que tem o olhar voltado às coisas do alto, às coisas de Deus, e a partir de então, eu vivo neste mundo, mas com a compreensão que eu não sou deste mundo, eu vivo neste mundo, mas com o desejo de transformá-lo, de iluminá-lo, aquilo que o Senhor nos pede a ser no Evangelho. Olha, vocês são o sal da terra, a luz do mundo, vocês têm o dever de iluminar este mundo, de dar o sabor a ele. Eu não vivo como todo mundo, como os pagãos vivem, não, porque a palavra de Deus alcançou a minha vida. A palavra de Deus transformou meu coração, entrou em mim de tal maneira que eu desejo viver assim, como Paulo pede ao amigo Timóteo, aqueles que estão lendo esta carta, vivam de acordo com aquilo que é a vontade de Deus. É a vontade de Deus em primeiro lugar, não é a minha, porque às vezes a minha vontade pode não ser a vontade de Deus. Os meus sonhos podem não ser os sonhos de Deus, eu desejo tanto algo, mas será que também isso é da vontade do Senhor? Portanto, se não for, eu não quero. E Deus vai me dando todos os sinais, Ele vai me mostrando de diversas maneiras quando Ele não quer algo a mim. Mas, em decorrência de eu estar talvez como que cego, de viver de acordo com a mentalidade deste mundo, eu não consigo identificar a presença de Deus. Eu vou perdendo aquilo que deveria ser o mais importante da minha vida com coisas passageiras. Eu vou perdendo a salvação. Eu perco a salvação. Não é Deus que a rouba de mim. Aliás, o Catecismo da Igreja Católica, que é um livro que todo católico deveria ler, mas a maioria dos católicos nunca nem pegou um deles na mão, diz exatamente isso. No encontro definitivo que a gente terá com Deus, a gente vai falar logo mais disso, no dia que a gente prestar contas com Deus, aonde vai ser um encontro de verdade,
sinceridade, não haverá espaço para a mentira, para o engano. Sou eu que diante do amado Jesus irei dizer: olha, eu não vivi uma vida de acordo com a verdade, eu não te busquei, não te priorizei, eu não vivi de acordo com o Evangelho, eu me deixei levar por aquilo que era passageiro, pratiquei as más obras ao invés de praticar as boas obras da tua palavra. Eu não mereço a salvação. Ou ao contrário, eu com muita honestidade e sem fingir, direi: eu fui tão imperfeito, eu fui tão pequeno tantas vezes, eu me deixei levar pelos meus sentimentos, que na maioria das vezes me enganava, me iludia, mas eu me esforcei, eu busquei te amar, eu busquei fazer o bem, eu busquei viver de acordo com o Evangelho, ainda que tantas vezes eu não conseguisse, mas eu tentei, eu lutei, eu fiz algo para me salvar, eu desejei ser salvo, eu desejo o céu, eu desejo o paraíso, isso que vai contar. Como os santos dizem, seremos salvos, no final das contas, pelo tanto que a gente amou. E se eu não estou amando, e o amor é exercido na radicalidade, também nas obras, se eu não estou amando, nem a Deus, nem ao próximo, e portanto incapaz de amar a mim mesmo, eu vivo de fato de acordo com a mentalidade deste mundo. Não como esta que Paulo nos pede a vivermos. Uma vida santa, uma vida serena, com piedade, com dignidade, uma vida leve no final das contas. Essa leitura, ela faz uma contraposição ao evangelho que nós escutamos na missa de hoje. Jesus conta a parábola do administrador infiel. Você deve notar que as parábolas de Jesus, elas, os personagens, as personagens não são nominados, não vem com nome. Se fala de alguém, como hoje o administrador infiel, o dono da casa, porque a ideia é fazer com que a gente se coloque ali. E toda vez que eu vou ler a palavra de Deus, me ajudaria até rezá-la, rezar com a palavra de Deus, né? A gente tem que criar esse hábito. A gente está no mês da Bíblia e é oportuno a gente dizer isso, né? A gente precisa fazer da palavra de Deus a nossa oração. É aquilo que a gente chama da lexio divina, da leitura orante da palavra de Deus. E me ajuda a meditar com a palavra de Deus quando eu consigo me colocar ali. Quando eu me vejo ali naquele cenário, e com a minha mente eu consigo até visualizar o meu rosto naquela imagem. Isso vai me ajudando a adentrar naquilo que o Senhor quer me falar. A parábola de hoje tem dois personagens principais, e é muito fácil a gente entender de quem que Jesus está falando. O dono da casa é nosso Deus. E o administrador infiel, evidente, não tem também que ter nenhuma dúvida a respeito disso, somos nós. Deus nos confia muito a administração daquilo que é tão precioso. Agora, como é que a gente tem conduzido? Como que a gente tem administrado aquilo que Deus nos concedeu? Como que a gente tem administrado o dom maior que Ele nos deu, que é o dom de nossa vida? A dignidade de viver, de estar aqui, de não apenas ocupar um espaço neste mundo, mas se sentir responsável por ele, de mudá-lo, de transformá-lo à luz do Evangelho, de fazer com que aquilo que eu creio revolucione o lugar que eu me encontro. É quando eu não compactuo mais com as obras das trevas, mas eu começo a viver assim, com a mentalidade do Evangelho, com a mentalidade da palavra de Deus. Deus me confia tanto, Deus me confia tantos dons, bens, Deus me confia a minha vida, mas como eu estou administrando a minha vida? Como que eu estou cuidando daquilo que o Senhor me deu? E aí cada um, mas deveria ser de forma honesta, porque a gente consegue enganar muita gente, e a gente consegue se enganar inclusive, mas é uma tentativa frustrada de tentar enganar por um segundo que seja Deus. A gente não consegue enganar Deus. É muito importante a gente se apresentar diante dele como somos, sem fingimento, sem máscaras. Deus é teu amigo. Até na tua oração, seja sincero com Deus.
Se você sofre, por exemplo, não adianta chegar diante de Deus e começar sempre a dizer: Senhor, obrigado pelo meu sofrimento. Eu te agradeço por aquilo que eu estou vivendo. Transforme isso numa oração. Seja honesto. Reclame, se for preciso, diante de Deus. Pode falar. Se o teu coração, pode ser que o teu coração esteja agradecido, porque está vendo uma oportunidade de santificação. Mas se você não está sentindo isso, seja honesto com Deus. Diga a verdade. Se você está feliz, diga que está feliz. Diante do amado, não cabe espaço para fingirmos absolutamente nada. Diante do Senhor, temos que nos apresentar assim, como que desnudos, sem máscaras, sem fingimento. Eu sou este aqui. É por isso que o Evangelho de hoje nos convida a fazermos um verdadeiro exame de consciência. De a gente pensar como que eu estou administrando os bens que Deus me deu. Como que eu tenho conduzido a minha vida. Como que eu estou cuidando da minha vida, este bem tão precioso. De acordo com o Evangelho ou de acordo com a mentalidade deste mundo sujo, escuro, que engana este mundo que é dilacerado pelo pecado. Veja essa história, que interessante. Por isso que a gente tem que se identificar ali de alguma forma. O administrador, sabendo que o patrão havia descoberto os roubos, ele pede contas. Presta conta da tua administração. Ele começa a falar: olha, eu não tenho força para trabalhar. Eu tenho vergonha de mendigar. O que eu vou fazer? Estava acostumado à vida errada. É incrível que às vezes a gente se acostuma à vida errada. A gente se acostuma a viver na escuridão. Se acostumamos muitas vezes até ao nosso pecado, aí é uma tragédia. É naquele momento em que o pecado não nos incomoda mais. Tem dois tipos de pecadores. Tem aqueles arrependidos, contritos. Errei, pequei. Contra Deus, contra o outro, contra mim mesmo. Estou tão arrependido daquilo que eu fiz. Mas tem outros que normalizaram. É normal. Querem viver assim. Se acostumaram a essa vida. E aí é uma tragédia. Sabe por que é uma tragédia? Porque eu perdi o medo da condenação. A vontade de Deus é que todo ser humano seja salvo. Mas a partir do momento que eu perco o medo de não ser salvo, é uma tragédia. Me acostumei ao erro, me acostumei a viver assim. O que eu vou fazer? O que eu iria fazer era o óbvio. Viver de acordo com o Evangelho, começar a bem administrar, é o arrependimento, o caminho de contrição. É quando eu começo a converter o meu coração, a minha mente, e viver de acordo com o Evangelho. Porque sempre vai ter uma oportunidade de a gente mudar a nossa vida. Deus sempre nos concede uma oportunidade do recomeço. Enquanto a gente viver, a gente tem a oportunidade de mudar a nossa história. Quando morre, aí já era. Aí realmente não tem mais o que fazer. Agora, enquanto que a gente tem o dom da vida, sempre, independente dos caminhos que a gente está trilhando, da situação que a gente se encontra, talvez assim, eu estou na ponta da cruz, a minha vida tá toda errada, bagunçada, eu tenho feito tantas coisas erradas, parece que não tem jeito, só que tem. Pode ser impossível para todo mundo. Deus não, Deus acredita. E Deus sempre vai estar com a mão estendida para me levantar quando eu estou no chão, quando eu estou caído. No menor sinal de arrependimento do meu coração, a misericórdia de Deus acontece. Porque Deus deseja que sejamos salvos. Ele arde de desejo por isso. Portanto, se eu me arrependo, se eu percebo que estou errado, aí não importa mais o meu passado. As coisas que eu fiz, por pior que sejam, as piores que você possa imaginar. Me fale um momento, por exemplo, onde o Cristo se encontra com alguém no Evangelho e cobra satisfação de algo que a pessoa tenha feito. Não existe. Todas as vezes que nosso Senhor se encontra com alguém, o pecador, o possesso, o doente, não importava o passado, aquilo que a pessoa tinha feito. Importava o agora. Momento, a vida de agora em diante, daquela vida que foi alcançada pela misericórdia do Senhor, foi redimida, salva.
onde o amor foi derramado e o amor foi capaz de curar tudo. Curar a culpa, curar a cobrança que eu tenho feito a mim mesmo, é quando eu tiro o fardo de cima das minhas costas. Só que esse administrador não pensou nisso. Ele preferiu continuar no erro. Preferiu continuar vivendo a vida de antes. A ideia que ele tem: eu vou chamar os que devem ao meu patrão. Eu primeiro, você deve quanto ao meu patrão? Eu devo 100 barris de óleo. Então senta aí, escreve 50. E tem uma palavra aí neste texto que não deveria passar despercebida por nós. Senta, escreve 50 e depressa. Está escrito aí. Quem faz o mal, tem pressa em fazer o mal. Quer agir rápido. As pessoas que vivem na escuridão, que se acostumaram a ela, têm pressa em fazer o mal e espalhar a escuridão por onde elas estão. O bem incomoda. A bondade chega a incomodar e vai depressa. Depois vai para o segundo. Deve quanto? Não, eu devo 100 medidas de trigo. Pois senta, escreve 80. E aquele que devia elogia o administrador pela desonestidade, normalizando o mal. Nós estamos vivendo num mundo que está exatamente assim. Como que a palavra de Deus é atual? Não muda. Não é uma música que a gente curte um momento da nossa vida e depois não ouve mais. A palavra de Deus é viva, atual. Esta realidade do Evangelho é a realidade que a gente vive. Nós estamos vivendo num mundo onde o mal é normalizado. A gente acha comum. Não nos escandalizamos mais, inclusive. Eu já até disse para vocês, estou aqui na igreja, você vai 3 horas da tarde nessa praça, aí na frente, está cheio de adolescentes, 14, 15, 16 anos da escola, às vezes até uniformizados, bebendo, fumando. Os adolescentes hoje estão fumando esses cigarros eletrônicos. Estejam atentos. O mal não acontece só no vizinho, está dentro de casa. Estejam atentos ao que esses meninos estão vendo na internet. O que está dentro da mochila deles. Com quem que eles estão andando. Porque para eles está normalizado. Você passa, estão aí, fumando, bebendo, em praça pública, à luz do dia. Algum pouco tempo atrás, encontrar uma criança bebendo era um escândalo. Encontrar um adolescente fumando era algo impossível, quase. Hoje é normal. A gente está normalizando a maldade. A vida de acordo com a mentalidade deste mundo. E a tendência é só piorar. Nós estamos caminhando a passos largos para um grande precipício. E a gente vai se atirar nele cada vez mais. Jesus diz no Evangelho: os filhos das trevas deste mundo são mais espertos do que os filhos da luz. Tem muita gente fazendo mal, pouca gente fazendo bem. E nós, que estamos aqui, que deveríamos ser o diferencial, estamos nos acostumando a isso. Não estamos fazendo absolutamente nada. Você deixa o seu filho naquela festa de aniversário, menor de idade, beber um copinho de cerveja. Você fuma na frente do seu filho, pequeno, criança. Você xinga na frente deles. As piores palavras possíveis. Normal. Normal. A gente está normalizando tudo isso. Os filhos das trevas são mais espertos do que os filhos da luz. E ao contrário, gestos de bondade é cada vez mais raro. E quando eles acontecem, a gente até coloca em xeque, a gente duvida. Não tem um ditado que a gente costuma dizer? Quando a esmola é demais, tá bom demais para ser verdade. Porque a gente não está mais acostumado a ver gestos de bondade. Pessoas vivendo de acordo com a luz do Evangelho. É o mal que está tomando conta do nosso coração. E quem é infiel nas pequenas coisas, também será infiel nas coisas grandes. Só uma mentirinha inofensiva,
se você é capaz de uma mentirinha inofensiva, você também é capaz de uma mentira que pode machucar e ferir a vida de uma outra pessoa. Se você faz o malzinho que você considera só uma coisa pequena, você é capaz de muito mais. O mundo está perdido, gente. A gente está vivendo assim uma escuridão. Não gosto muito de falar sobre isso, de verdade. Evito o máximo. Às vezes a gente precisa falar, em alguns momentos. E eu até pedi muito para Deus hoje, porque quando eu vou preparar uma homilia, eu rezo. Eu peço para Deus, Senhor, olha, eu quero falar aquilo que você deseja. Não é esse negócio assim que a gente chega na hora e o Espírito sopra. Não é. Menos para mim não funciona desse jeito, porque se eu ajo desta forma, eu acho que eu me sinto incoerente, sabe? Eu acho que quando eu estou com o microfone na mão, e em nome da igreja, quando eu estou aqui, eu tenho que me esforçar ao máximo para falar aquilo que Deus deseja. E às vezes incomoda. A gente precisa incomodar de alguma forma. Então eu peço muito para Deus, assim, para me iluminar. É claro que às vezes a gente erra. É normal, somos humanos. Não falamos pelo nosso humano, não aquilo que Deus gostaria de falar. A leitura de hoje da carta a Timóteo, por exemplo, ela, não só aqui, em muitas passagens das Sagradas Escrituras, aliás, é uma responsabilidade do cristão, uma responsabilidade social do cristão, rezar por aqueles que nos governam. Está escrito, hoje a gente escutou isso, né? Rezar pelos nossos governantes. Esses que são administradores. Como é difícil. Como é difícil a gente rezar pelos que nos governam. Como é difícil a gente ver tanta maldade assim neste mundo e a gente simplesmente se conformar. Não nos incomoda mais. Vivemos num mundo corrompido, marcado. E cadê os cristãos? Cadê os pais cristãos? As famílias cristãs? Cadê o diferencial deste mundo? Cadê aqueles que permanecem firmes, de acordo com a mentalidade do Evangelho, que vão rompendo a cultura antiga e passam a viver a novidade em Deus? Cadê? Deveria ser a gente. É uma autocobrança. Eu também estou me colocando aí. O que a gente tem feito para administrar aquilo que o Senhor tem nos concedido? A gente não pode servir a dois senhores. Ou a gente ama um e odeia o outro, ou a gente rejeita um e ama o outro. A quem é que a gente está servindo? O dinheiro? Meu corpo? Os meus vícios? Os meus erros? A minha vida velha? Tudo isso, menos Deus. Porque quando eu passo a servir o meu Deus de verdade, aí a minha vida muda. Eu me transformo. Nunca mais sou como antes. Menos eu tento viver de acordo com o Evangelho.